Olá, me chamo Everton, faço parte do time de atendimento aqui da Sponte e nesse vídeo eu vou mostrar para você como configurar um contrato dentro do editor de documentos do Sponte. Eu vou mostrar para você o passo a passo. Inicialmente a gente tem algumas permissões que a gente precisa liberar para os usuários que terão acesso ao editor e que vão conseguir criar esses documentos, editar, excluir, para que essa pessoa tenha todos os acessos necessários. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai acessar o menu Utilitários e vamos em Usuários. Então aqui a gente vai editar um dos usuários. Vamos aqui na aba de Permissões, Outras Permissões. Então aqui a gente vai encontrar a opção do Editor de Documentos. Vamos clicar aqui no maisinho. E aqui é onde vocês vão liberar as permissões para o usuário que precisa ter acesso ao editor. Então a gente vai marcar permitir abrir um documento, alterar o texto do contrato, né, que ele vai conseguir fazer isso em um contrato que está editável, permitir editar um documento, excluir e também permitir imprimir um documento. Então aqui são as permissões necessárias. Marcou, basta salvar, o usuário já terá acesso a essas permissões. Então vamos fechar aqui e vamos agora para o editor, que fica aqui no menu Utilitários, Editor de Documentos. Então o contrato que a gente vai fazer é um modelo padrão, é um modelo de exemplo. As informações que constam nesse documento são somente para exemplo, né? São dados ali que não são reais. Então, para que vocês possam entender na prática, a gente vai fazer desde o início, né, mostrando passo a passo como que funciona. A primeira coisa, depois de entrar dentro do editor, é acessar as propriedades do documento e dar um nome para ele. Que nesse caso aqui a gente vai criar então um contrato para 2024. Beleza. E aqui o tipo dele vai manter como um contrato, o grupo a gente não precisa marcar nada aqui. Seria basicamente para a gente colocar esse contrato dentro de um grupo de outros documentos. Caso vocês queiram criar grupos de documentos, contratos, grupo de certificados, grupos de boletim, né, com vários modelos lá dentro, é possível fazer isso. Tá? Mas nesse caso eu vou mostrar como que funciona a criação do contrato dentro do sistema. Feito isso, tá? Aqui a gente não precisa realizar nenhuma outra modificação. Aqui vai definir o tamanho do papel. A gente vai usar o tamanho de uma folha A4 e vamos clicar em OK. Feito isso, você pode salvar esse documento para que ele fique criado dentro do sistema e a partir de agora a gente vai começar a criar ele aqui dentro. Então esse editor basicamente ele traz todas as ferramentas do Word, né, que a gente normalmente usa no dia a dia. Então ele é bem simples e é bem tranquilo de utilizar. Os textos que a gente vai adicionar dentro do contrato, você pode copiar e colar aqui dentro. Mas a estrutura inicial dele, né, o tamanho de uma tabela, colunas e tudo mais, a gente precisa configurar aqui dentro. Então, eu vou mostrar para você a partir de agora como que seria esse passo a passo detalhado aqui dentro. Nosso próximo passo aqui é criar uma tabela. Então a gente vem aqui nesse íconezinho de tabela e vamos criar, né, uma estrutura do tamanho de uma folha A4. Então aqui a gente vai colocar uma linha e uma coluna. Tá? Então quando você for fazer, você pode ir preenchendo com essas mesmas numerações. E a largura a gente vai colocar aqui 850 e a altura vamos colocar 1100. A gente pode colocar aqui do lado PX, né, nos dois, para o sistema entender, né, essa largura aqui e essa altura. Aí você pode clicar aqui em OK, o sistema vai criar, né, então essa estrutura aqui dentro do editor e é dentro dela que a gente vai começar a produzir o nosso contrato. No modelo do contrato que eu estou utilizando, aqui você pode clicar com o botão direito do mouse dentro do documento. Vamos aqui em Célula e vamos em Propriedades da Célula. Então aqui a gente vai realizar um alinhamento, né, horizontal e um alinhamento vertical aqui também. Então vamos colocar aqui como centralizado e no alinhamento vertical vamos deixar aqui como superior. E clicamos em OK. Beleza, então o nosso cursor do mouse já ficou lá no centro e agora a gente já consegue, né, escrever aqui em cima alguma coisa. Aí nesse caso a gente vai criar dentro dessa tabela, que a gente imagina aqui que temos uma folha A4, uma segunda tabela para a gente conseguir preencher os dados. Então vamos lá. Vamos aqui no Incluir Tabela, vamos deixar como uma linha e vamos deixar duas colunas.
A largura a gente vai colocar então 850 px. Como a gente não sabe a altura, né, o tamanho que vai ficar essa escrita aqui dentro, a gente pode deixar a altura em branco e clicamos em OK. Beleza, criamos aqui uma estrutura para que a gente possa escrever dentro dela. Nesse caso aqui eu vou adicionar uma logo, né? Vou colocar aqui a logo da Sponge, né? E vocês podem colocar a logo da escola. E ao lado eu vou colocar um texto. Então a gente deixa o cursor do mouse, é onde a gente quer deixar a imagem. E vamos aqui no primeiro ícone, imagem. Vamos em enviar e vamos escolher o arquivo que a gente tem no computador, a gente quer enviar para o servidor. Escolhendo a imagem, vamos clicar em enviar para o servidor. Beleza, arquivo gravado com sucesso. E aqui a gente vai definir agora o tamanho que essa imagem vai ficar aqui no sistema. Vamos colocar aqui a largura com 105. Vamos bloquear aqui para travar as proporções, né? Clicar aqui nesse cadeadinho para que a gente possa colocar a altura que a gente quer. Ao definir aqui a largura e a altura da imagem, se vocês perceberem que ela ficou um pouco esticada, né? Vocês podem ir ajustando, aumentando ou diminuindo essa largura e essa altura, para que fique do jeito que vocês precisam, tá? Então vocês podem partir da largura de 100 e a altura 100, aí vocês podem ir aumentando e diminuindo para ver como que fica. Feito isso, clicamos em OK, a imagem já vai aparecer aqui no sistema, tá? Então eu posso clicar nela de novo com o botão direito do mouse, em formatar imagem para que a gente possa ajustar aqui as larguras também, se a gente quiser. Adicionou a imagem, viu que ela ficou pequena ou ficou grande, aí vocês podem ir ajustando ela aqui também. Tá? É só voltar e modificar aqui a largura e a altura. Se vocês querem uma largura e uma altura diferente, né, do que o sistema preenche automático, é só travar aqui as proporções que o sistema não vai ficar ajustando automático. Feito isso, né, clicamos em OK, a imagem já está aparecendo aqui. Para a gente ajustar esse espaçamento, né, vamos clicar aqui com o botão direito de novo. Vamos em célula, propriedades da célula. Então aqui a gente pode colocar, né, a largura 440 e a altura vamos deixar aqui 106, tá? Para que a gente consiga ajustar ali certinho. Aí isso também, a largura e a altura vocês podem, né, aumentar ou diminuir se quiser. Posso voltar aqui, botão direito do mouse, célula, propriedades da célula. Então aqui eu posso colocar, eu quero deixar um pouco mais perto, então vou colocar 400. Aí vocês podem ir diminuindo, né, até ficar do jeito que vocês gostariam. Agora a gente vai informar então o texto, né, que é ao lado direito, que a gente quer que apareça. Então eu vou colocar aqui um exemplo, né, vou escrever aqui um texto para que a gente possa usar ele de exemplo. No caso eu vou colocar aqui a informação, eu vou escrever aqui contrato de prestação de serviços educacionais, né, como se fosse um título para o nosso contrato. Eu vou colocar aqui o cursor do mouse e vou escrever aqui. Lembrando que esse texto você pode copiar e colar aqui dentro, né, de um outro contrato, de um outro modelo que você tenha, para que já venha a formatação do texto, o negrito, a fonte que vocês utilizam e tudo mais. Mas se vocês acharem melhor criar do zero aqui dentro, só selecionar aqui e aí vocês podem definir o tamanho que vocês querem, colocar o formato, definir se é negrito ou não, as fontes e tudo mais, tá bom? Então isso vocês podem definir direto por aqui também. Vou puxar um pouquinho mais para cá essa célula. Beleza. Aqui vocês podem colocar a cor também, né? Eu quero definir aqui a cor do texto, eu quero colocar aqui uma cor do plano de fundo. Então aí vocês podem, né, preencher aqui para ir ajustando também. Beleza, então a estrutura do nosso contrato, né, ela está praticamente pronta e aí a gente vai começar a alimentar as informações aqui dentro. Então eu tenho um textinho pronto para colar aqui, né, como se fosse uma introdução do contrato. Então vou colar essas informações aqui dentro, né, Ctrl C e Ctrl V. Aí nesse caso aqui a gente consegue realizar os ajustes, né, colocar uma fonte, aumentar o tamanho, diminuir. Então esse texto aqui é um padrão, né, eu copiei e colei aqui dentro para a gente usar ele de exemplo. Então tá, aí nesse caso vocês selecionam o texto e vai ajustando, né, vai aumentando e diminuindo aqui as informações e também a fonte que vocês querem utilizar, né? Então aqui tem todas as ferramentas que vocês podem estar utilizando para ir ajustando o texto desse contrato. Bom, e agora a gente vai adicionar mais uma tabela aqui embaixo, deixa eu só dar alguns espaços aqui, e a gente vai incluir mais uma tabela.
Então vamos aqui em cima em tabela, vamos colocar agora aqui uma linha e agora 3 colunas, tá? Vamos manter aqui a largura em 850 e vamos deixar sem altura aqui para essa tabela também e vamos clicar em OK. Então agora a gente tem 3 divisões. Nesse caso, a gente vai adicionar agora informações do contratante. Vamos adicionar aqui as tags de nome, vamos preencher os dados, né, pessoais, CPF, endereço e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa adicionar as tags para ir preenchendo aqui dentro. No texto, no resumo aqui em cima, perceba que tem algumas tags, tá? Isso foi do Ctrl+C e Ctrl+V que eu fiz, mas depois eu vou explicar melhor como que funciona e como que faz para adicionar essas tags aqui. Foi só um Ctrl+C e um Ctrl+V que eu fiz de um texto inicial que vocês podem ter também e já ir colando dentro do contrato. Beleza, então aqui a gente vai colocar a informação nome, 2 pontos. Então aqui podemos colocar em negrita essas informações. Então vamos aqui em cima, negrito, porque aí depois a tag que a gente vai adicionar aqui, a gente não coloca ela em negrito para que a gente consiga separar as informações dos dados. E aqui vocês percebem que ficou maior o tamanho, né, de cada espaço. Então aqui a gente vai clicar com o botão direito na célula, propriedades da célula. Aqui a gente está com 3 espaços, então a gente pode pegar aqui os 850, né, que é o tamanho total, e dividir por 3. Então a gente vai colocar 283 para cada espaço desse, né, para que fique certinho. Então vamos aqui em largura, 283 e clicamos em OK. Beleza, já ficou certinho aqui o espaço correto para cada uma delas. Uma vez realizada a configuração, a gente pode clicar com o botão direito aqui de novo, linha, inserir linha abaixo. Então adicionamos uma linha aqui abaixo. Vamos colocar aqui o campo RG. Aqui na direita vamos colocar CPF, que a gente vai preenchendo todos os dados e sempre lembrando de colocar em negrito as informações. Aqui vamos colocar o bairro. Beleza, então o nosso contrato ele já está tomando forma. Então vocês vão adicionando as linhas uma abaixo da outra até que tenha informações. Então vamos adicionar a linha, inserir linha abaixo, né? Vamos adicionando aqui quantas linhas terá essas informações. Então eu vou preenchendo aqui, né? Vou dar uma avançada aqui no vídeo para já deixar todos os campos aqui preenchidos. Preenchendo então todos os dados, a gente pode selecionar aqui todas as informações e vir aqui em cima para alinhar para a esquerda. Beleza, já ficou alinhadinho aqui mais agora para a esquerda. Aqui no nome não vai ter outras informações aqui do lado. Então a gente pode clicar com o botão direito aqui dentro do espaço nome. Vamos aqui na célula e podemos mesclar essa célula com a da direita. Beleza, ó, já tirou aquela linha, vamos fazer isso de novo. Ok, ficou uma linha só aqui para o campo nome e aí para os outros ficou separado aqui certinho. Aí em cima dessas informações, a gente pode selecionar aqui, adicionar uma linha acima, né, aqui, para que fique essa separação. E aqui a gente vai escrever contratante. Vamos selecionar, vamos centralizar essa informação e vamos colocar em negrito e vou deixar aqui um tamanho um pouco maior. Então aqui a gente consegue identificar que as informações que estão dentro dessa coluna, né, que estão abaixo, são os dados do contratante. Se a gente clicar aqui com o botão direito dentro do contratante, vir aqui em célula, propriedades da célula, aqui a gente consegue realizar algumas configurações de cores, alinhamentos, né, ajustes aqui que sejam necessários. Então eu posso, né, colocar aqui uma cor de fundo, uma cor das bordas. Então vamos colocar aqui uma cor para a gente ver como que fica. Tá? Clicamos aqui, beleza. Ele já ajustou aqui a cor de fundo do nosso contratante. Eu posso ajustar a cor das letras, né? Isso vocês podem ir ajustando sem problemas. Feito isso, vamos adicionar agora uma nova tabela com as informações do curso. Então vamos aqui em cima em tabela, vamos deixar aqui uma linha e uma coluna e vamos deixar a largura aqui 850 e vamos clicar em OK. Então aqui dentro vamos escrever curso, vamos ajustar aqui, colocar no centro em negrito. Beleza.
Aí agora a gente vai adicionar aqui abaixo, né, outras linhas. Então, botão direito, linha, inserir linha abaixo. Então vamos colocar aqui opção do curso, 2 pontos. Vou deixar essa aqui alinhada aqui para a esquerda. Vou adicionar aqui uma nova linha abaixo, carga horária. E vou preenchendo, vou adicionando uma linha abaixo da outra, vou colocar as informações, vou dar aqui uma avançada no vídeo e eu já volto aqui com todas elas preenchidas. Beleza, então preenchi as outras informações, podemos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos aqui na célula, propriedades da célula e vamos deixar aqui uma cor de borda. Podemos fazer isso para todas elas, para que fique com uma cor, né? Se caso vocês não queiram colocar, né, só não preencher, deixa ali com a cor preta mesmo. Tá? Mas dá para ir colocando uma cor para cada borda aqui se for necessário. Se vocês quiserem também diminuir, né, a espessura das linhas, vocês podem clicar com o botão direito do mouse, né, o exemplo aqui em cima do contrato. Vamos em formatar tabela e aqui a gente pode apagar a borda. Vamos deixar aqui em branco. Perceba que ela ficou, né, tracejada aqui, então não vai ficar tão forte essa cor dessa linha. Né? Para as outras aqui dá para fazer também. É só clicar com o botão direito, formatar tabela e apagar aqui a borda. Se quiser deixá-la mais grossa, né, é só aumentar aqui também. Então, aqui vou deixar essas informações aqui em negrito. Agora a gente vai inserir os campos nessas informações. Né? A gente vai preencher os dados onde o sistema precisa preencher automático. Então aqui no curso eu vou colocar a célula aqui da mesma cor que a gente deixou ali do contratante, né, para a gente seguir esse padrão. Vou colocar aqui o curso em negrito também. Fechou. Então a gente já está aqui com o nosso contrato com algumas informações preenchidas. Nesse caso, a gente precisa colocar tags para o sistema preencher. Então seleciona aqui, deixa o cursor do mouse aonde você quer colocar o dado e vem aqui em cima na opção de inserir campos. Então aqui a gente vai colocar a tag nome, então aqui seria os dados então do contratante, então a gente vai puxar aqui as informações do responsável financeiro. Lembrando que aqui você pode optar por puxar, né, os dados do aluno, dados do responsável financeiro ou do responsável didático. Né? Tem as informações de dados de pai e mãe também, porém eu quero que o sistema identifique o responsável que está como responsável didático. Então, se for o aluno, o pai, a mãe ou algum outro tipo de responsável, né, que você cadastrou dentro do sistema, ele vai puxar. Então, vamos aqui na opção de nome, eu vou encontrar aqui o responsável financeiro e vou selecionar aqui o nome. Tá? Encontrou a informação, basta clicar 2 vezes, que aí aquela tag já vem onde você deixou o cursor do mouse. E aí você vai puxando os outros dados também. Então, aqui eu quero que venha o RG do responsável financeiro, deixo o cursor lá, clico 2 vezes. E aí eu vou fazendo isso para todos os outros dados. Ó. Seleciono aqui, clico 2 vezes no CPF, o bairro e assim por diante. Né? Vai preenchendo todas as informações aqui que você precisa que apareça no seu contrato. Então vou preencher aqui todas elas, né? Vou fazendo essa adição aqui e já volto para mostrar como que ficou. Beleza, então nos dados do contratante eu preenchi todas as tags. Então aqui nos dados do contratante eu preenchi todas as tags. Isso é importante porque toda vez que a gente for emitir um contrato que já tem as tags preenchidas, o sistema já vai substituir de forma automática e basta a gente gerar esse contrato, imprimir e coletar as assinaturas. A gente não vai precisar ficar preenchendo todas essas informações manualmente. Agora vamos adicionar as informações aqui no curso. Então a gente vem aqui em cima, vou fechar aqui os dados do responsável financeiro e vamos aqui em contrato. Né? Clica no maisinho e vamos encontrar aqui as informações do curso. Então dentro aqui da parte do didático, né? Clica no maisinho, vai ter aqui a opção curso. Aí a gente clica no maisinho e ele vai mostrar todas as informações relacionadas ao curso. Então a gente deixa o cursor do mouse aqui nas opções do curso e vamos marcar aqui curso contrato. Né? Eu preciso encontrar aqui a informação que diz respeito àquela informação que eu quero. Então vai encontrar, vai procurar aqui todos os dados e vai selecionar aquilo que você quer. Beleza, então aqui a gente coloca, né, curso do contrato, aí a gente tem aqui carga horária, né, vai marcando todas as opções, né, você vai puxando então essas tags aonde você precisa.
Tá? Então vem aqui e vai selecionando. Carga horária do curso, clica 2 vezes. Dias do curso. Tem que encontrar aqui a informação que diz respeito a isso. Então a gente vai buscar aqui o horário da turma. Então desce um pouquinho mais para baixo, clica no maisinho da turma e aqui você vai colocar, né, o horário da turma. Seleciona, clica 2 vezes e vai preenchendo todas as informações. Tá? Vai colocar o turno, valores, forma de pagamento, tudo isso. Tá? Eu vou dar uma avançada aqui, as tags, aí você pode ir procurando aqui que todas elas estão sendo listadas. Tá? Tem a questão do financeiro, aí você tem que buscar aqui dentro do financeiro, dados do aluno, é só ir procurando aqui que você encontra a informação que você precisa. Eu vou preencher aqui os outros dados também. Em relação ao financeiro, então a gente clica aqui no mais, vamos no maisinho do curso e aqui a gente vai encontrar, né, o valor total. Então vamos aqui, clicamos 2 vezes no valor total e aqui a forma de pagamento. Aí nesse caso a gente vai clicar no mais de mensalidade, vamos encontrar aqui a forma de cobrança, seleciona e clica 2 vezes aqui para que essa tag venha para cá. Bom, depois que a gente preenche todas as informações, adiciona os campos necessários para que o sistema preencha, a gente precisa adicionar as cláusulas desses contratos. Então assim, essas questões de cláusula, elas são bem específicas, né, de cada escola, cada unidade cadastra as suas cláusulas da forma que achar melhor. Então eu vou copiar aqui as cláusulas de um contrato modelo que a gente usa aqui no sistema, vou copiar e colar aqui dentro, simplesmente, tá? Copiou, colou as informações aqui dentro. Todas elas, né, elas vão vir sem formatação, então a gente seleciona todas elas e aí a gente pode deixar elas no padrão de todas as informações anteriores. Eu estou utilizando o Arial em tudo, tamanho 12, 14. Então todas as outras informações, é importante que você deixe no mesmo tamanho para que não tenha essa diferença na hora que você for imprimir esse contrato, beleza? Então é isso que vocês precisam cuidar na hora de colar as informações aqui dentro. Depois vai ajustando os espaçamentos aqui, diminuindo os espaços que ficou na hora que você colou. Isso vocês vão ajustando depois, né? Bem mais simples, bem tranquilo de fazer. Só ir apagando aqui que já resolve. Ok, então o nosso contrato aqui ele está quase pronto. Agora a gente vai descer aqui no final do contrato. Vamos dar alguns enter aqui para dar alguns espaços. E a gente vai adicionar mais uma tabela aqui no final. Então vamos aqui em tabela. Vamos colocar uma linha e 2 colunas. 850 aqui de novo, clicamos em OK. Então aqui a gente vai adicionar agora informações para a assinatura. Então nesse caso eu vou escrever aqui na primeira, né, vou mesclar ela aqui com a da direita, ou eu posso simplesmente adicionar uma linha acima. Então vamos adicionar uma linha acima e essa primeira a gente vai clicar com o botão direito na célula e vamos mesclar ela com a direita para ficar uma linha só. E aqui a gente vai escrever assinaturas. Vamos selecionar essa informação. Vamos colocar ela aqui no centro. Deixa eu fechar aqui as tags. Centralizar ela e vamos colocar negrito. Então aqui a gente vai começar a compor agora as informações de assinatura. Então botão direito aqui. Vamos na célula, propriedades da célula. E vou colocar aqui a cor de fundo azul para ficar, né, semelhante ali às informações que a gente colocou anteriormente. Bom, então aqui embaixo a gente precisa adicionar uma linha. Então aqui eu vou segurar o Shift do teclado e vou adicionar o underline, né? Vou adicionar aqui para que a gente possa utilizar ele de linha. E vou fazer isso aqui do outro lado também. Então temos 2 linhas aqui no campo de assinatura. E no final da linha vamos dar aqui um Enter e vamos escrever aqui contratante. E lá na outra, né, final da linha, clica no Enter, vamos escrever contratado. Vamos selecionar aqui essa opção, vamos centralizar esses dados aqui também. Beleza, selecionei aqui as informações, né, centralizei elas. E agora eu posso adicionar mais linha aqui também, se for necessário, né? Vocês podem até contar a quantidade de vezes que você adicionou, né, o underline para ficar exatamente do mesmo tamanho as 2 linhas. Beleza, então aqui a gente adicionou os dados de assinatura do contratante e contratado.
Posso dar mais um Enter aqui em cima, né, no início da linha, para deixar um pouco mais espaço em cima, né, no final também aqui, né, vai ficando a critério de vocês a configuração. E agora a gente vai adicionar algumas informações aqui no finalzinho. Depois do campo de assinaturas, vamos adicionar aqui algumas informações. A cidade, data, né, o mês, o ano, adicionar essas informações aqui no final do contrato. Então, primeiro a gente vem aqui em dados da instituição, vamos deixar aqui o cursor do mouse e vamos marcar aqui a cidade da escola. Então, vamos encontrar aqui a informação. Vamos em endereço, clica 2 vezes na cidade. Beleza, aí eu quero colocar para aparecer a data atual. Então eu fecho aqui os dados da instituição, venho aqui no geral e venho aqui e marco data atual por extenso. Beleza, aí agora eu quero que o sistema traga o mês. Então vou dar uma vírgula e vou colocar aqui mês atual, vírgula e o ano. Ok, vou selecionar essas informações, vou centralizar elas aqui em cima, né, para ficar bem certinho, para ficar bonito. Beleza, o nosso contrato, né, praticamente aqui está pronto. Bom, agora eu vou mostrar para você como que faz para a gente deixar, né, a borda aqui da nossa tabela transparente. Então vamos aqui em cima, botão direito, formatar tabela. Vamos aqui na aba do avançado. E aqui a gente vai, né, colocar aqui, escrever um estilo, né, colocar aqui uma informação para que o sistema entenda que a gente quer que fique transparente essa borda. Então essa informação aqui a gente vai manter, tá, até aqui o 850 px, tá? Vamos aqui para o finalzinho e depois do ponto e vírgula que o sistema já traz, a gente vai escrever a seguinte frase: border tracinho color 2 pontos transparente. Beleza. Aí no finalzinho a gente vai colocar aqui ponto e vírgula de novo e vamos clicar em OK. Beleza. Então perceba que aquela borda que a gente tinha da tabela aqui, né, em volta ficou transparente e não apareceu mais. Isso você pode fazer para todas as tabelas que você tem, né? Inclusive aqui em cima, que a gente colocou na logo e, né, no nome do contrato, uma borda bem fininha, mas se você quiser deixar ela, né, transparente, você pode colocar a mesma informação. Beleza, então aqui a gente conseguiu, né, fazer que ela fique transparente, então para todas as outras, basta você realizar o mesmo processo que vai dar certo. Bom, feito isso, né, deixamos aqui o nosso contrato pronto. Então a gente vai salvar esse documento, né? Vamos salvar aqui o nosso contrato que a gente acabou de criar. Pronto, ele já está dentro do sistema. Então aqui nas informações iniciais, né, que já veio as tags, basta você apagar as informações que você já tinha preenchido, né, e adicionar as tags onde você precisa que o sistema preencha automático, igual a gente fez ali no contratante e nos dados do curso. Agora a gente vai testar esse documento. Então vamos voltar aqui para o sistema. E vamos no menu Pedagógico Impressão de Documentos. Então aqui eu vou buscar o nome de um dos alunos e vou procurar aqui na última opção o contrato que a gente criou. Então, contrato 2024. Esse foi o modelo que a gente acabou de salvar. Vou clicar no imprimir e todas as informações do curso desse aluno, os dados desse aluno vão vir preenchidos automáticos. Então, CPF, o endereço, o telefone, se foi preenchido no cadastro do aluno, do curso, isso já vai vir pronto para cá. Então, ele já trouxe o curso, o período, os dias, formas de pagamento, os valores, tudo isso já veio pronto, tá? E lá no finalzinho o sistema trouxe, né, a cidade, a data, né, aqui o ano, para que você consiga fazer essa impressão e não precisar ficar preenchendo manual. Quando você faz a impressão, essa visão que você está tendo do contrato já com as informações preenchidas, você pode preencher alguma informação manual, caso não tenha a tag dentro do sistema, ou até mesmo apagar alguma informação antes de você realizar a impressão do contrato. Bom, e aqui o nosso modelo de contrato foi configurado, né? A gente fez a formatação, a gente imprimiu e viu que deu tudo certinho aqui. Então o nosso contrato está pronto dentro do sistema.
Caso você realize toda essa configuração, fique com alguma dúvida, não consiga entender algo, o nosso time de atendimento estará à disposição.